Pessoal, então continuando nosso curso aqui de Geometria Analítica, iremos hoje então estudar a equação geral da reta. A equação geral da reta tem o seguinte formato: a vezes x mais b vezes y mais c igual a zero. E para montarmos a equação geral da reta, serão dados dois pontos A e B. Após serem dados os pontos A e B, quando eu falo que são dados os pontos A e B, é porque devem ser dados as suas coordenadas, tá? Então você vai ter o ponto A, coordenada xa e ya. Você vai ter aqui o ponto B, coordenada xb e yb. E vamos criar um terceiro ponto C aqui. E esse ponto C ele terá coordenadas genéricas, ou seja, x e y. Perfeito? E aí no desenho mostra que os três pontos estão alinhados. Iremos aplicar agora a condição de alinhamento de três pontos. E nesse caso nós sabemos que para três pontos serem alinhados, basta que a gente jogue as suas coordenadas no determinante, que esse tem que ser igual a zero, ok? Nesse caso aqui, como é que nós podemos montar a equação da reta R que passa pelos pontos A e B? Aí percebemos aqui que o ponto A ele tem coordenadas x igual a 1 e y igual a 0. O ponto B tem coordenadas x igual a 5 e y igual a 2. E nós iremos aplicar aquele falso determinante. Para isso, vamos montar isso aqui, ó. Esse esquema aqui, ó. Observa. xa, aí xb, aí no xc, que na verdade vai ser só x, aí xa de novo. ya, yb, yc você coloca y, e ya mais uma vez. Aí não esquece de igualar isso aqui a zero. Por quê? Porque os três pontos são colineares. Então xa é 1, xb 5, aí xc você coloca x e xa de novo, que é 1. ya é 0, yb é 2, aí yc você coloca y e ya mais uma vez, que vai ser 0. Aí é só igualar isso aqui a 0. Agora vamos resolver. Como é que resolve esse tipo de conta aqui? Lembrando que você faz 1 vezes 2, que é igual a 2, 5 vezes y, mais 5y, x vezes 0, que dá 0. 5 vezes 0 é 0, x vezes 2, 2x, aí você inverte o sinal, menos 2x, y vezes 1 daria y, menos y, igual a 0. Vamos dar uma organizada para que a equação se pareça com alguma dessas daqui, ó. Todos os elementos no primeiro membro. Então, organizando, menos 2x daqui, ó. Então, menos 2x, mais 5y, menos y, você vai ter o quê? Mais 4y. E agora você tem um termo independente aqui, no caso, mais 2, igual a 0. Podemos pegar a equação ainda inteira e dividir toda por menos 2. Porque aí fica mais x, menos 2y, menos 1, igual a 0, né? Vai dividir menos 2 por menos 2, dá 1. Vai dividir 4 por menos 2, dá menos 2. E vai dividir 2 por 2, dá menos 1. Então, a equação seria essa aqui, ó. X menos y, x menos 2y, menos 1 igual a 0. Nesse caso, a alternativa correta vai ser a letra D. Vamos ver esse outro problema. Descreve-se graficamente em um sistema de coordenadas cartesianas uma experiência feita em laboratório na qual uma cobaia, partindo de um ponto P, 4 e 0, deve alcançar uma isca no ponto Q, 7 e 11. Considere-se que, ao partir do ponto P, ao invés de seguir na direção da isca, a cobaia fez um percurso retilíneo descrito pela equação y menos 5x mais 20, só mudando de direção ao chegar em R, ponto mais próximo de onde se encontrava a isca. Com base nessas informações, pode-se afirmar que B menos A é igual a. Então, de acordo com os dados do problema, esse ponto R aqui, ó, ele pertence a essa reta. Então, a primeira coisa a fazer é o seguinte: se o ponto R ele pertence àquela reta, então é o seguinte, o x dele seria A, não é? Então a gente poderia fazer assim. O x dele não sei quem é, mas o y dele é esse y aqui, ó, menos 5 vezes x mais 20.
Então é importante você frisar isso daqui. O x seria o azinho e o b seria o menos 5x mais 20, porque aqui já é o valor de y já pronto, já isolado, tá? Agora foi dado aquele ponto Q. O ponto Q de coordenadas 7 e 11, que segundo fala o problema, onde a isca iria estar, né? É importante observar que a isca iria estar nesse ponto aqui, perfeito? Pronto. Então, farei o que agora? Farei a distância do ponto R até o ponto Q. Então, o terceiro passo aqui é fazer a distância do ponto R até o ponto Q. Aí vamos jogar naquela fórmula da raiz quadrada, tá? Então, vamos fazer assim. X do ponto Q, que seria 7, menos XR, que é x, elevado ao quadrado, mais y no ponto Q, que é 11, menos YR, que seria menos isso aqui. Aí fique ligado no jogo de sinal. Se é menos esse valor, vai ficar mais 5x menos 20. Tudo isso aqui ao quadrado. Então, RQ vai ser igual a raiz de quanto? Você vai desenvolver isso aqui, ó. Quadrado do primeiro termo, 49, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 14x, mais o quadrado do segundo, que é mais x quadrado. Antes de desenvolver o outro, é melhor você fazer logo a conta, tá? Aqui você vai ter 5x, depois eu faço 11 menos 20, ou seja, menos 9. Ao quadrado, vamos tirar aqui a raiz quadrada, então RQ será igual a raiz de quanto? 49, repete, menos 14x, mais x ao quadrado. Vamos desenvolver isso daqui, ó. Quadrado do primeiro termo, 25x quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 5 é 10, 10 vezes 9, 90, 90x, mais o quadrado do segundo, que vai dar 81, porque é o quadrado do 9. Não esqueça que a gente vai fazer o quê? Tirar a raiz quadrada disso aqui. Organizando, então o segmento RQ será igual a quanto? X quadrado mais 25x quadrado vai dar 26x quadrado. Agora o termo em x. Menos 14x com menos 90x dá menos 104x. E por último, os termos independentes. 81 somado com 49. E isso vai dar o quê? 130. Repare que a expressão que ficou dentro da raiz é uma expressão que é uma função quadrática. O enunciado diz que o ponto R é o ponto mais próximo onde se encontrava a isca. Pessoal, vamos lembrar de função quadrática. Qual é o menor valor que essa função atinge? É quando o valor de x for quem? For o x do vértice. Então a função vai assumir o seu menor valor se o x for o x do vértice. Então o próximo passo é simplesmente você aplicar a formulinha do x do vértice, que é dado por menos b sobre 2 vezes a, ou seja, menos 104 sobre 2 vezes a, que é 2 vezes 26. E assim você vai encontrar 104 por 52, ou seja, o x será igual a 2. Como x será igual a 2, como é que fica então o valor de y? É só você usar a fórmula da equação. Lembra que a fórmula é menos 5x mais 20. Aí você então substitui menos 5 vezes 2 somado com 20. Menos 5 vezes 2 dá menos 10. Menos 10 somado com 20 dá o quê? Dá 10. Então nós temos que os valores do x e do y valem 2 e 10. No enunciado pede que você faça a diferença entre esses dois valores aqui, tá? Então você vai fazer a subtração aqui do x e do y, ou seja, 10 menos 2, resposta 8. Outra equação igualmente importante, muito útil para questões que envolvem gráfico, é a equação segmentária, que é essa equação aqui, ó, x sobre p mais y sobre q igual a 1. Nessa equação, observem que p é exatamente o número que a reta corta o eixo do x no ponto P. E Q é exatamente o ponto que a reta corta o eixo do y, seria esse ponto aqui, ó. Bom, nesse exemplo aqui temos, ó, que a reta corta o eixo x no 6 e corta o eixo y no 4. Logo, a equação segmentária vai ser x dividido por 6 mais y dividido por quanto? Por 4. É só você observar isso aqui, ó. E sempre a soma tem que dar 1.
Então aqui por isso que eu coloco igual a 1 aqui, ó. Bom, já essa daqui você vai fazer x dividido por quanto? Por menos 3, que é esse ponto aqui, menos 3, mais, agora y, sobre quanto? Sobre menos 2, que é esse ponto aqui, igual a 1. Aí é comum você usar parênteses aqui, para ficar mais claro aqui, que a equação segmentária é x sobre menos 3, mais y sobre menos 2 igual a 1.